A paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo da jornada de crescimento espiritual. Nesse vídeo você vai ouvir uma mensagem ministrada em um programa de rádio no município de Pinheiro, Maranhão. A minha participação nesse programa foi uma bênção. Ouça com atenção esta mensagem e seja edificado. Glória somente a Deus. Já está conosco aqui pastor Danilo, que nós fizemos o convite, ele prontamente aceitou, de nos trazer uma mensagem, uma palavra nesse dia de hoje, nessa segunda-feira de feriado, e dar as boas-vindas. Acredito que não será só a primeira vez, muitas e muitas, com certeza será bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma liberdade que no nosso programa nós temos a bênção do nosso pastor José Lobato. Ele sempre nos abençoou, com este programa, nos apoiando com este programa, com o aniversário do nosso programa, graças a Deus. Muito em breve também ele estará aqui conosco, nós vamos trazer ele para fazer o programa Louvor Saudade, toda sexta-feira, os clássicos da música cristã. Pastor Danilo, bom dia, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a todos de forma abundante. É um prazer estar aqui participando desse programa que tem como objetivo proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Milton, muito obrigado pelo convite e eu quero saudar todos os nossos queridos irmãos cristãos da cidade de Pinheiro, independentemente da denominação a qual você faça parte. O importante é que você serve ao mesmo Senhor da glória, que foi morto, sepultado, ressuscitado, ascendeu aos céus e em breve voltará. Jesus de Nazaré, é Ele quem nos une. No reino de Deus, como o Milton falou, não tem placa de igreja, não tem placa ministerial. No reino de Deus há apenas um único povo, o povo de Deus. É como diz em Efésios 4, Milton. No versículo 4 diz: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, a igreja deve realmente viver em unidade, proclamando o evangelho do reino de Deus, Milton. Bem nesses versículos, nessa passagem bíblica, que Deus nos inspirou com o nome do nosso programa: para sempre seremos. Graças a Deus. E pastor Danilo, fala um pouco da sua história, da sua chegada aqui em Pinheiro, seu ministério. Você é natural daqui no Maranhão mesmo, de outro estado? Bom, eu nasci em Teresina, Piauí, mas fui criado no município de Balsas, que é o sul do Maranhão. Comecei a pregar o evangelho do reino de Deus com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 32 anos de idade. Eu passei 12 anos em um ministério pregando o evangelho do reino de Deus, e Deus me inspirou para fundar um ministério no município de Pinheiro, e nós estamos com esse ministério aqui já faz 2 anos e meio, caminhando para 3 anos, que nós fundamos o ministério Igreja do Governo de Cristo no dia 8 de janeiro de 2023. E estamos nessa caminhada de ensinar o evangelho, mostrar o caminho da salvação, evangelizando através das minhas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. E também tem um local de pregação que é o templo de adoração, aonde todos os dias eu estou à disposição, pregando o evangelho do reino de Deus, atendendo pessoas, recebendo pessoas que estão sofrendo com problemas de ordem espiritual e acolhendo elas, independentemente de onde seja ou como que a pessoa está. Jesus acolhe a todos, e esse é o objetivo do evangelho, é acolher para salvar, é acolher para libertar. Essa é a minha empreitada nesses 14 anos, está caminhando para 14 anos de pregação do evangelho. Pois é, pastor, eu vou pegar aqui um engajamento aqui, logo, nós tivemos aí esse final de semana bastante feriado, na qual a gente é acostumado a chamar Sexta-feira Santa, Semana Santa,
E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, né, não conhecem um pouco da história biblicamente, né? A gente vê aí o domingo, que é o domingo de Páscoa, né, que se limita muito, que o significado de tudo isso é o ovinho de chocolate, que por sinal é gostoso o ovo de chocolate, demais, porém, né? Não está associado à Páscoa cristã. Se o senhor pudesse passar um pouco do seu conhecimento aí para os nossos ouvintes, seria bom demais também. Sim, é um prazer. Veja bem, o significado de Páscoa é muito relativo. Por exemplo, existem 3 tipos de Páscoa. A Páscoa judaica, que é a festa dos pães asmos, os pães sem fermento, que os judeus comemoram a passagem pelo Mar Vermelho, bem como a passagem pelo Rio Jordão, liderada por Josué, que deu continuidade ao trabalho do profeta Moisés, e ele liderou o povo por essa passagem pelo Rio Jordão até a Terra Prometida. Então, o nome Páscoa significa passagem. Então, no conceito do mundo, a Páscoa mundana, eles associam a um coelho e ovos de Páscoa. Mas, na verdade, a gente fica sem entender, porque coelho não bota ovo. Mas, enfim. E eles associam o coelhinho, que é fofinho, ao ovo de chocolate. Essa é a Páscoa mundana. E tem a Páscoa cristã, que é, na verdade, uma celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus de Nazaré, que foi morto para a expiação dos nossos pecados, dos pecados daqueles que creem na mensagem do Evangelho. Ele que foi morto, sepultado, ressuscitou no 3º dia. No 1º dia da semana, domingo, Jesus de Nazaré estava ali ressuscitando, passando da morte para a vida. É um versículo que resume isso, que conceitua o significado da Páscoa cristã. É um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 5 e versículo 24. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, no Adonai, no Senhor, o Pai Todo-Poderoso, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Então, esse é o processo da ressurreição, é renascer em Cristo, passando da morte, da escravidão do pecado, para a vida eterna. Então, o conceito de Páscoa cristã está associada à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós comemoramos a sua ressurreição, até porque se Jesus de Nazaré não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé, a fé cristã, seria em vão. Mas porque ele vive, a nossa fé é carregada de significado, porque nós não servimos a um Deus que está morto, mas um Deus que está vivo. Observa só que o fundador do budismo, Siddhartha Gautama, o Buda, ele morreu, mas permanece morto até hoje. Maomé, o Muhammad, o profeta que fundou a religião islâmica, o islamismo, morreu e permanece morto até hoje. Confúcio, o fundador da religião confucionismo, também morreu e permanece morto até hoje. Mas Jesus de Nazaré, ele morreu, mas ele ressuscitou e permanece vivo até hoje. E permanecerá vivo para sempre, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus de Nazaré foi morto, mas venceu a morte, ressurgindo dentre os mortos. Então, esse é o conceito básico, fundamental da Páscoa cristã. Pois é, meus irmãos, ele vive. Ele vive. Todos que o pastor já citou aí morreram, estão mortos. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso não tem coisa mais forte e poderosa do que isso, de que servir verdadeiramente a esse Deus, né? Até aqui eu li agora o versículo do dia,
né? Que é aqui em 1 Samuel, se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dedique-se completamente ao Senhor e adore somente a Ele, né? E Ele livrará vocês do poder dos filisteus. 1 Samuel 7,3. Em 1 Coríntios 8,6 diz: porém, para nós existe somente um Deus, somente um, queridos, o Pai, Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, né? Existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. A própria palavra de Deus já fala tudo, né, pastor? Exatamente. A própria palavra de Deus já fala tudo, né? Nem precisa estar gastando uma hora de É só abrir a Bíblia. Só abrir a Bíblia. Deixar Deus falar. Isso é muito bom. Então, queridos, está aí bem explicado. O pastor Danilo é um pastor já bastante conhecido na nossa cidade, como um homem que prega a Bíblia, prega o Evangelho, tá bom? Ele tem a voz grossona assim, querido, voz bonitona, né? Mas, né, gritando, porque às vezes tem gente que grita demais na hora de pregar, prega pouco. Não que seja contra quem grita, mas às vezes a pessoa grita demais, as pessoas não entendem, é só barulho. Então o importante é a palavra, pregar a Bíblia. Isso é que é mais importante para nós, queridos, para que venha o nosso entendimento. Então, isso é muito bom. Então, o pastor Danilo, como ele já falou, a igreja fica aqui no bairro Alcântara. A igreja do Governo de Cristo, ela fica no bairro Alcântara, de frente para Coab, na rua André Lopes de Souza, número 262. É bem localizada. Nós temos reuniões aos domingos, pela manhã, 8 horas e às 7 horas da noite. Nós temos reunião também na terça-feira, reuniões no plural, porque são 2 reuniões na terça-feira, nos mesmos horários, 8 da manhã, 7 da noite. Quinta-feira também temos a reunião da família. É importante nós orarmos por nossas respectivas famílias. O Milton falava aí que o maligno, o mal, tem atacado as famílias brasileiras e, de fato, nós devemos ter muito cuidado, muita cautela e zelar pelo nosso lar, não permitindo que o maligno adentre as portas de nossas respectivas casas. E nós temos que buscar essa proteção em Deus. Então, quinta-feira é o culto da família. E sexta-feira, meio-dia, nós fazemos lá uma oração de libertação com base no Salmo 91. Então é isso, nós estamos com as portas abertas para receber, seja quem for, não importa de qual ministério seja, de qual denominação, até mesmo cristãos católicos nós recebemos, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Eu, por exemplo, se algum pastor de outro ministério me convidar para ir assistir uma reunião, eu vou com o maior prazer. Eu tenho um carinho imenso pela Igreja Assembleia de Deus, inclusive eu tenho alguns amigos lá em São Bento, eles sempre me convidam para participar de um culto, inclusive eu tenho até um culto para participar no mês de maio, dia 9 de maio, e eu vou lá participar com os nossos irmãos, pastor lá da Assembleia de Deus do município de São Bento. É como o senhor falou, nós temos que viver em unidade. Quando vivemos em unidade, estamos cumprindo o propósito pelo qual fomos chamados. Nós fomos chamados para unir e não para dividir. Porque quem divide é o maligno, né? Com certeza. Então, pastor, nós temos aí uns 15 minutinhos. O senhor pode ficar à vontade com a palavra e no final nos apresentar Glória com a Deus. uma oração. Quando me dão a oportunidade, eu falo bastante, amém? Mas o que eu tenho falado é bem edificante, porque trata-se da palavra de Deus, trata-se do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o alimento para a nossa vida espiritual. Aquele que ouve atentamente a palavra de Deus viverá por ela. Eu quero ministrar o Evangelho de Cristo Jesus em Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia, caros amigos e amigas. Quero chamar a atenção dos membros da minha comunidade, da Igreja do Governo de Cristo. Alguns estão acompanhando, eu
coloquei o link da rádio no grupo da igreja e eles vão acompanhar, estão acompanhando esta mensagem. Peço para abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Prestem atenção, população de Pinheiro, até você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não entregou a sua alma ao governo dele, essa palavra é para você, principalmente para você, para que você entenda a real proposta do Evangelho. O Evangelho é um chamado ao arrependimento. O Evangelho de Cristo Jesus não é sobre a aquisição de bens materiais, de conquistas pessoais. O Evangelho de Cristo Jesus é sobre a graça e o perdão oferecido por Deus Pai, através da fé em seu Filho Jesus Cristo. Aquele que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e em breve voltará. Jesus de Nazaré, conhecido historicamente por esse nome, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. É Ele que nos oferece a vida eterna, a salvação da alma. Veja o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: não me envergonho do Evangelho. Em uma outra versão mais antiga, acrescenta: o Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. É bom ressaltar o Evangelho de Cristo, porque hoje em dia tem surgido muitos falsos evangelhos. O verdadeiro Evangelho se concentra na pessoa de Jesus, concentra a mensagem em Cristo. É um evangelho cristocêntrico. O evangelho que não anuncia Cristo como Senhor e Salvador, levando os pecadores ao arrependimento, não é o verdadeiro evangelho. Por isso que a Bíblia, ela ressalta: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vê que aqui está o conceito bíblico do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como que isso funciona? Quando você ouve atentamente a pregação do Evangelho, a sua fé é despertada. E uma vez a sua fé despertada, ela gera transformação significativa na sua vida, que te leva ao arrependimento, à confissão de pecados e, consequentemente, a uma mudança de vida. Na teologia chamamos de metanoia, é a mudança de mentalidade. Quando você consegue entender a proposta do Evangelho, você é acolhido pelo Espírito da graça, e uma vez acolhido pelo Espírito da graça, você é liberto da natureza pecaminosa e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. É assim que funciona o poder de Deus no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação é muito complexa. Ela tem vários significados. Salvação também significa libertação. Salvação também significa a pessoa estar perdida e Jesus a encontrar. A pessoa estava sem direção e Jesus vem como bom pastor que ele é e encontra a ovelha perdida. Aquela ovelha foi salva, foi resgatada. Então salvação significa libertação, significa resgate, significa restauração. Então o Evangelho tem esse poder de salvar, no sentido de libertar o ser humano, de restaurar o ser humano, de mudar a vida da pessoa, tirando ela das trevas e transportando-a para o reino da luz, para o reino de Cristo Jesus. É o que está escrito em Colossenses. Você pode conferir aí em sua Bíblia, Colossenses, no capítulo de número 1. Deixe-me abrir aqui. Filipenses, agora Colossenses. Capítulo 1,
versículo 13, está escrito: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, em quem temos a redenção. Salvação também significa redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então o Evangelho tem esse poder de nos tirar das trevas e nos transportar para o reino da luz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque Jesus nasceu na tradição judaica, a salvação começou pelos judeus. Ele é da descendência de Davi, filho de Davi, então a salvação começou primeiro pelos judeus e se estendeu para os gregos, que somos nós, gentios, povos de todas as línguas, nações, tribos e etnias. O Evangelho é para os índios, para os homens e mulheres de todas as nações, negros, asiáticos, pessoas de matrizes africanas, enfim. O Evangelho é para toda a humanidade, sem distinção. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17 diz: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E nós vemos essa justiça em Jesus, que foi crucificado. Ele carregou a nossa cruz. Então, as demandas da justiça de Deus foram cumpridas, foram satisfeitas em Jesus, através dele. A ira de Deus foi aplacada. Deus não quer mais destruir a sua criação com a sua fúria, não. Ele quer salvar a criação. Uma vez Deus destruiu o primeiro mundo, só se salvou Noé e sua família. Todos morreram no dilúvio. Mas Deus, ele planejou salvar a humanidade por meio de Cristo Jesus. Então a nossa salvação está em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Os seus pecados são perdoados. Não morrerá eternamente. Quem tem fé em Jesus, a graça de Deus é derramada sobre essa pessoa. Quem não tem fé, a ira de Deus é derramada. Então eu pergunto, o que você quer? A graça ou a ira? Ah, pastor, eu quero a graça. Então creia em Jesus de Nazaré. Ele é o único meio de escaparmos da justa ira de Deus, de escaparmos do inferno, da condenação. Jesus Cristo é a nossa justificação. O Evangelho é o poder de Deus e esse poder se revela nessa mensagem que traz a justiça de Deus sendo aplicada na pessoa de Jesus. Veja que Deus ele fez a cobrança dos pecados em Jesus e não em nós. Jesus carregou a nossa cruz. Então, finalizando aqui a mensagem, no versículo 17 diz: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu termino essa mensagem com o versículo 9 de Romanos 10. A mesma carta, você pode conferir em sua Bíblia. De olho na Bíblia. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. E no versículo 13 diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, que você possa invocar o nome dele para ter a salvação. Jesus é o único Salvador. Não há outro além de Jesus de Nazaré. Glória somente a Deus. Amém, Milton? Amém, pastor. Você pode encerrar aí com uma oração aí. Nós temos ainda 3 minutinhos. Glória a Deus. Então vamos orar. Eu quero convidar a todos, em especial os membros da minha comunidade,
os irmãos católicos, os irmãos da Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, enfim. Principalmente você que não congrega em nenhuma comunidade cristã. Quero orar por você para que você seja salvo, liberto, transformado pelo poder de Deus que é o Evangelho. Lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus. Ó Deus, Deus Altíssimo, Deus soberano, Criador do universo, Deus de Abraão, Isaque e Israel, humildemente eu entro em tua poderosa presença em oração. Eu te agradeço, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor me concedeu de estar participando deste programa e poder divulgar a tua palavra. Ó Deus, derrama a tua graça, o teu poder sobre a vida de todos os ouvintes da Rádio Pericumã, em especial deste programa, ó Deus. Ó Senhor, tende misericórdia da população de Pinheiro. Há tantas almas se perdendo no pecado, e o pecado tem esse poder de escravizar a pessoa, de levar a pessoa ao inferno, à condenação. Mas em contrapartida, graças a Deus, nós temos o Evangelho que tem o poder de resgatar o perdido, de libertar o pecador da escravidão do pecado. O Evangelho é muito mais poderoso do que o pecado. O Evangelho vence o pecado. O Evangelho vence o maligno e os seus demônios. O Evangelho tem esse poder de restaurar. Então venha, Deus, com o teu poder, com o Evangelho, libertar essa cidade, libertar essa população, em especial aqueles que estão perdidos, aqueles que não te conhecem, que não conhecem a veracidade da tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, ouça o meu clamor, a minha oração e abençoe a todos. Derrama teu poder sobre todos os irmãos cristãos desta cidade. Que todos venham herdar a salvação, que todos sejam abençoados com toda sorte de bênçãos, com paz, com saúde, com prosperidade, no nome de Cristo Jesus. Eu libero uma palavra profética sobre a vida de todo aquele que crê. Vocês verão a glória de Deus em vossas vidas, no nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, a sua vida é transformada. Receba a salvação, receba a vida eterna. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, eu te agradeço pela atenção, por me ouvir. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Pastor Danilo, muito obrigado. As portas estão abertas aí, precisando aí, quando tiver esses eventos lá, a gente tá divulgando, a gente tá de portas abertas aqui para colaborar, contribuir com o seu ministério, tá bom? Com o reino de Deus, né, pastor? Que Deus continue abençoando o seu ministério, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado pela participação, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até quarta.